Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te passar as informações necessárias para que você consiga importar tanto bases de imagem como também referências no formato CAD para dentro do seu Revit, ok? Então nós vamos trabalhar com a parte de imagens, importação de imagens para dentro do seu projeto e também importação de bases DWG e bases CAD, ok? Então, vem aqui para minha tela para a gente começar a entender esse processo. Então, aqui dentro do Revit, o que é que vai acontecer? A parte de importação de elementos externos, ela se encontra na aba de inserir, certo? Então, toda vez que eu quiser trazer alguma coisa de fora, eu vou na aba de inserir. Então, vamos lá. Aba inserir. E aqui na aba de inserir você vai ver que tem bastante opções de importação. Deixa eu enquadrar aqui mais ou menos para que você consiga ver boa parte, ok? Então eu tenho um vínculo de Revit, tenho um vínculo de FC, o vínculo de CAD, o vínculo de topografia, ok? O que a gente vai ver hoje é esse vínculo de CAD aqui nessa parte. Eu tenho também como vincular um PDF, ok? E vincular uma imagem. Isso aqui a gente não vai ver, ok? Aqui na parte de importação, aí eu tenho como importar CAD, tenho como importar PDF e importar imagem, ok? Vou te explicar primeiramente a diferença entre vincular um tipo de arquivo e importar um tipo de arquivo, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Qual é a diferença de vincular e importar um arquivo aqui dentro do Revit? Toda vez que eu vinculo um arquivo, o que é que o Revit está fazendo? Ele está lendo esse arquivo que eu estou vinculando e ele está me mostrando um espelho desse arquivo dentro da minha interface de Revit, dentro do meu projeto. O que é que isso significa? Nenhum elemento presente naquele arquivo efetivamente vai estar dentro do Revit. O que eu estou vendo ali é um espelho do arquivo de CAD, do arquivo de imagem, do arquivo de PDF. Esse conceito vai ficar melhor agora que eu vou te explicar a parte de importação, ok? Quando eu importo um arquivo para dentro do Revit, o que é que o Revit está fazendo? Ele está pegando aquele arquivo e ele está incorporando dentro do Revit. Então, todos os elementos presentes naquele arquivo vão fazer parte agora do seu arquivo Revit. O que é que isso gera? No caso, por exemplo, de um arquivo CAD. A partir do momento que eu importo o arquivo CAD aqui para dentro do Revit, o Revit vai ser um arquivo de Revit, ou seja, que tem meus elementos 3Ds, e dentro desse arquivo de Revit eu vou ter um arquivo de CAD. Então, sempre o peso do arquivo vai ser a somatória do arquivo de CAD com o arquivo de Revit, certo? Eu não gosto de importar os elementos para dentro do Revit exatamente por isso, certo? Os elementos de CAD eu não importo o arquivo CAD direto para o Revit exatamente por isso, porque eu termino gerando um peso excessivo no meu arquivo. Então você pensa um arquivo de CAD com todos os blocos, linhas, achuras. Eu estou trazendo isso para dentro do Revit, pesando o meu arquivo de Revit, certo? Que já é um arquivo que ele tem uma carga, por ter uma grande carga de informações, por trabalhar com modelagem da informação. Ele já tem bastante informação, já é um arquivo que pode ser pesado, certo? E eu ainda trago esse peso de arquivos CAD, porque normalmente não é só um arquivo CAD que a gente importa, né? A gente vai fazer um prédio, você vai ter arquivos CAD aí de todos os pavimentos, das disciplinas também, a depender da forma com que você está trabalhando e fazendo o projeto aqui no Revit. Então, quando eu importo, toda aquela carga de informações vem para dentro do Revit e é incorporado pelo Revit. Já quando eu vinculo,
ele só está assistindo aquele arquivo. Então ele pega aquele arquivo e ele me mostra tudo que tem no arquivo dentro do Revit. O que é que o vínculo também nos permite? Se eu pegar o arquivo de CAD e fazer uma atualização, ou seja, abrir o AutoCAD lá e atualizar esse arquivo. Então, se eu trocar algumas linhas de lugar, se eu mudar a achura de alguma coisa, essas modificações vão ser vistas no Revit da seguinte forma: eu atualizo lá no CAD, salvo o arquivo, e aí assim que eu pedir para recarregar esse vínculo no Revit, ele vai me mostrar as alterações. Isso não significa que, por exemplo, o Revit vai pegar a parede modelada e vai trocar de lugar. Não. Ele vai mostrar que houve uma atualização na base de CAD. Você vai conseguir ver que as linhas mudaram de lugar e etc, certo? Já na importação, não. Você importou, ele não tem mais nenhuma relação com aquele arquivo salvo no desktop, certo? Então a diferença é essa. Uma coisa é vincular, em que você está vendo um espelho daquele arquivo e que ele sofre alterações. Então, se você atualizar a base de CAD, o que você está vendo no Revit vai ser atualizado também, certo? E na importação não. Você importou, a partir daquele momento não tem mais relação nenhuma, ele está totalmente desconectado. Quais são os cuidados que a gente tem que ter no caso de um vínculo, no caso de vincular tanto imagem como CAD como PDF? Eu tenho que deixar ele salvo junto com o meu arquivo, ou seja, vamos supor, se você precisar abrir em outro computador, você vai ter que levar os arquivos de CAD também, certo? Porque senão você não vai conseguir abrir a base, você não vai conseguir abrir o projeto e ver as plantas de CAD, certo? Então, é que nem quando faz a apresentação no PowerPoint, que você tem que salvar os videozinhos em uma pasta e sempre levar com a apresentação os vídeos, é o mesmo princípio, certo? Porque o que ele está fazendo ali é toda vez procurando no endereço e te mostrando o espelho daquele arquivo atualizado, certo? Então tem que ter esse cuidado, só isso. No caso de importação, não, ele importou para dentro, você não precisa se preocupar. Então é uma vantagem em relação a isso, certo? Ele pesa seu arquivo, mas também você não vai precisar ficar se deslocando de um lugar para o outro com todos os arquivos de CAD, PDF e imagem, certo? Então a vantagem da importação é essa. Vou voltar aqui para o Revit para a gente poder agora ir para a parte prática. Então vamos lá. Agora que você já entendeu o que é vincular e o que é importar, eu vou te mostrar aqui como é que eu vou vincular um arquivo de CAD, certo? Então eu vou lá na aba de inserir, vínculo de CAD. E aí eu tenho que procurar aqui no meu computador a base de CAD que eu quero vincular, certo? Então eu vou aqui na pasta do curso de Revit, plantas de referência, projeto 1. E aqui, ó, eu já tenho um arquivo de CAD para poder importar. Quais são os cuidados que eu tenho que ter antes de apertar aqui em abrir, certo? Eu vou selecionar o arquivo, primeira coisa. Depois eu tenho todos esses parâmetros aqui, ó, que eu posso configurar. E aí eu vou te explicar aqui de forma rápida o que é que você precisa se preocupar ou não. O mais importante aqui é a unidade de importação, certo? É a parte mais importante. A unidade de importação é onde você vai dizer o arquivo lá de CAD, ele foi feito em centímetro, em metro, em quilômetro, em polegada. Então é aqui, ó, unidade de importação. O meu eu sei que foi feito em metro, certo? Então vou colocar aqui metro. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui é a questão da cor, certo? Lá no CAD tem a CTB, então cada coisa tem uma cor, né? Tem o azul, magenta, oceano, verde, etc. O que é que eu posso fazer? Eu posso deixar exatamente nas cores que estão lá, ou eu posso pedir para que ele importe as cores invertidas, ou seja, por exemplo,
O que é vermelho, ele vai importar azul. Então ele sempre vai pegar a gama de cores e ele vai inverter, certo? A lógica é essa. Ou eu posso pedir para ele importar aqui em preto e branco, ok? Então eu posso também pedir para importar aqui em preto e branco. Qual é o conselho que eu dou aqui? Eu normalmente importo em preto e branco, certo? Se você não tiver nenhuma linha lá no CAD que seja amarelo e ciano, dá para você importar com as cores normais. Por que amarelo e ciano? Porque no fundo branco são cores difíceis de ver, certo? Então o fundo do Revit ele já é claro, ele é bem branco, certo? É branco mesmo. E aí o amarelo é uma cor muito clara, não dá para enxergar direito. E o ciano também é uma cor bem clara, então no branco não dá para enxergar direito, certo? Se a maioria das suas coisas não for nessas duas cores, certo? For azul, magenta, vermelho, verde, dá para você importar que você vai conseguir visualizar com clareza, certo? No meu caso aqui eu vou importar preto e branco mesmo. Então você colocou preto e branco nas cores, colocou a unidade de medida de importação, certo? Essas são as duas coisas principais que você tem que configurar. O resto aqui se você quiser, tá? No caso, como o CAD trabalha com layers, dá para importar todas as layers ou dá para selecionar layers específicas, certo? Dá para especificar as layers ou importar somente as layers visíveis, certo? Isso aí é uma coisa sua, mas você sabe que tem essa possibilidade. Você pode só importar o que está visível lá no CAD ou pedir para especificar e aí você vai ter que marcar na caixinha quais as camadas que você quer importar, certo? Eu normalmente deixo aqui todos, certo? E aí eu posso clicar aqui, ó, em abrir, ok? Peço para abrir aqui. Então ele vai demorar um pouco e tá lá a minha base de CAD aberta, certo? O que é que você precisa observar aqui? Ela não está aparecendo totalmente na minha viewport e ela está aqui, ó, fixada. Ela estar fixada é muito importante, ok? O que é que significa que ela está fixada aqui, ó? É essa simbologia. Essa simbologia, esse pininho aqui, significa que está fixado. O que é que isso resulta? Eu não consigo de maneira nenhuma tirar essa planta do lugar. Isso é muito importante, certo? Porque a gente não quer, em hipótese alguma, que durante o processo que você está fazendo as paredes e etc., você, sem querer, puxa essa planta e tira ela da localização. Porque para voltar para o primeiro lugar vai te dar um certo trabalho, ainda mais se você estiver iniciando, ok? Então é importante você estar com esse pininho fixado. O que acontece? Não está aparecendo na minha viewport, eu quero botar ela aqui no meio. Então eu posso desafixar o pininho, então basta eu clicar no pininho aqui, aí ele desafixou, ó, a simbologia mudou, ó. Agora é um pino aberto com um X vermelho, certo? Aí eu posso pegar e simplesmente arrastar, ó lá, trago para o meio e lembro de fixar novamente. É importante fixar novamente, ok? Pronto. Deixei aqui no meio. Aí agora é só eu ir traçando aqui as paredes e etc. Coloco nas portas, fazendo a modelagem, certo? Lembrando que esse aqui é um processo que ainda está sendo comum no mercado, certo? Então a gente tem equipes que ainda trabalham em CAD e você pode ser contratado para passar esse projeto de CAD para o Revit, para poder compatibilizar com as outras disciplinas que já estão trabalhando nos conceitos BIM, certo? Então isso é uma prática que ainda ocorre. Lógico que você, tendo o domínio do Revit, você não vai fazer seu projeto em CAD para depois passar para o Revit, pelo amor de Deus, certo? O Revit, assim como o BIM, é uma ferramenta para você buscar eficiência, para você buscar velocidade. Se você faz no CAD e traz para o Revit, você não está sendo eficiente, você não está trazendo velocidade de projeto e qualidade ao projeto, ok? Sabe mexer no Revit, domina o Revit, certo? De forma básica, pelo menos, já faz os seus projetos no Revit direto. Esquece
usar CAD, ok? Normal no começo, você está adaptado lá com CAD, você ainda não tem segurança, beleza. Esse tutorial serve para você poder aprender isso, ok? Mas tenta sempre buscar fazer seus projetos já no Revit, direto, certo? Esquece CAD, deixa o CAD lá quieto para essa situação específica. Chegou um cliente para você que já tem um projeto em CAD e está com a demanda de levar ele para o Revit para poder compatibilizar com as demais disciplinas, para poder tirar quantitativos mais precisos, para poder de alguma forma usufruir é, das comodidades que o BIM traz, aí você vai ter que saber fazer esse processo, certo? Mas você não deve fazer isso. Busca sempre já projetar em Revit do começo já, ok? Mas vamos lá. Então a base de CAD está aqui. Eu não vou deletar esse CAD não. Eu vou te mostrar agora como é que você vai importar uma imagem, ok? A questão de importação de CAD vai acontecer da mesma forma. Então ele abre a janela aqui e eu vou ter que definir as mesmas configurações, ok? É igual. A única diferença é o método que o Revit por detrás está usando para trazer essa informação para você. Então, enquanto um ele incorpora, o outro ele só vincula e espelha, ok? Mas o processo aqui de importar é exatamente igual, por isso que eu não vou perder mais tempo aqui do nosso vídeo te explicando isso. Então vou cancelar aqui e agora eu vou importar uma imagem, ok? Então eu clico aqui em importar imagem. E aí, no caso da imagem aqui, o melhor que eu tenho a fazer é pedir para eu poder ver a miniatura, né? Para que eu consiga ver melhor a imagem aqui, ok? Então eu tenho aqui, ó, planta apartamento tipo, ok? Vou importar essa daqui, vou pedir para abrir e aí ele já vai estar no mouse aqui, ó. Não precisa fazer absolutamente nada, não tem escala, não tem nada disso. Eu vou te explicar como é que você vai conseguir gerar escala aqui nessa imagem. Ela sempre vai vir sem escala. Então a simbologia é essa daqui, ó. Tá aparecendo um X na tela, ok? Um X que mostra a dimensão da imagem, certo? Primeiro passo, não vai se preocupar, só vai clicar aqui para inserir a imagem, ó. Agora ela apareceu aqui, ok? Segundo passo, escalonar essa imagem. Como é que eu escalono as coisas aqui no Revit, ok? O escalonamento acontece da seguinte forma: eu vou selecionar o que eu quero escalonar e eu vou na ferramenta de escala aqui, ó. É essa ferramenta daqui, ó, de escalonar. Ó, ela aqui fixa bastante a imagem dela, ok? Ela tem atalho? Tem atalho. R, E. R de rato, E de escola, ok? R, E. Então escolhe aqui o R, E. E aí o que é que você vai fazer? Essa planta tem cotas, certo? Então isso vai ajudar a gente bastante. Se não tivesse cota, você ia ter que fazer por alguma porta que você soubesse aqui. Por exemplo, porta de quarto normalmente é 70, porta de banheiro normalmente é 60. Então você ia ter que arriscar aqui. No caso, eu estou vendo, por exemplo, que aqui a gente tem uma cota de 262, ok? Então, nunca você vai ter uma precisão milimétrica, certo? Mas você vai conseguir chegar perto aqui. Então, eu vou clicar primeiro aqui, no ponto da cota. Depois eu vou clicar no final da cota, ok? Aí você observa ali, ó, que ele está dando uma medida de 14 metros. Não é 14 metros que eu quero, é 2,62, certo? Então, vamos prosseguir. Aí eu dou o segundo clique aqui e agora eu vou digitar o valor correto. O valor correto não é o 262, então é 2,62. Esse é o valor da cota que eu acabei de escalonar ali, né? Então eu dou um Enter e agora eu já tenho a base do CAD ou a base de imagem mais ou menos nas medidas corretas, certo? Então se eu for medir aqui, ó, eu vou encontrar algo muito próximo, certo? Aí, ó, 26188, 26209, então já está bem dentro, certo?
E aí eu posso aqui, ó, como eu deixei o CAD, eu vou até colocar em cima para você ver que tá mais ou menos dentro, tá vendo? Não tá uma coisa muito fora. Então você consegue ver a base de CAD e a base de imagem juntas, ok? Então você consegue escalonar de uma forma próxima, certo? Não existe uma precisão no escalonamento de imagem, mas você consegue chegar perto, ok? Então os conceitos que eu queria passar hoje nesse vídeo eram esses, certo? Foi cumprido aqui, que é tanto a importação de CAD como a importação de imagem, certo? O CAD a gente se preocupa com a questão de desenho a unidade de importação, o tipo de coloração que a gente vai usar, certo? Já a importação de imagens, a nossa preocupação é depois que ela já está aqui, o escalonamento para que eu consiga ter a escala correta daquela imagem específica, ok? Eu espero que você possa treinar aí, pegar alguma base CAD e tentar importar para dentro do seu Revit, assim como também imagem de alguma planta humanizada, ou alguma imagem que você tem aí, certo? De cadastro, alguma coisa assim, para poder treinar, certo? Vou te dar algumas ideias aqui em relação à parte de importação de imagem aqui, certo? A parte do CAD eu falei para você, da realidade do mercado hoje, que realmente é essa. Tem muitos escritórios que ainda estão trabalhando em CAD e vai acontecer de você precisar receber esses arquivos e fazer a modelagem dessas plantas de CAD para passar para a partir do BIM, certo? Em relação à imagem, o que acontece? Hoje em dia você tem, por exemplo, lançamento imobiliário aí. Então, normalmente você ganha uma planta humanizada do pavimento ou do apartamento específico. E dela você já consegue pegar essa planta, escalonar no seu Revit e modelar esse apartamento através de uma planta humanizada. Outra funcionalidade que eu uso bastante aqui no escritório. A gente faz cadastro lá do apartamento, da casa, etc. E é um croquis, certo? É um croquis que está totalmente fora de escala, mas ele tem as medidas. Então, em vez de eu ficar olhando o croquis e olhando para o Revit, eu consigo importar. Eu tiro uma foto do croquis, importo aqui para dentro do Revit e aí eu fico na própria tela do Revit aqui, olhando o croquis e ao lado fazendo a modelagem já em Revit daquele cadastro que a gente foi fazer em campo, ok? Então aí são duas possibilidades para já abrir sua mente para como é que você vai aplicar esses dois estilos de importação que eu acabei de passar aqui para você, certo? Então, cadastros feitos por croquis você pode importar aqui para dentro e fazer já. Também plantas humanizadas você consegue fazer a mesma coisa, certo? E aí com os conceitos você vai pensando possibilidades aí que sirvam e estejam dentro da sua realidade, ok? Então esse vídeo fica por aqui. Eu espero que você possa ter compreendido e possa treinar esses conceitos, ok? Gostou da minha explicação, da metodologia e etc. Do curso de Revit? Sim, presencialmente na região metropolitana de Salvador e em Salvador, certo? Então, se você quer trazer para a sua faculdade, universidade, quer trazer para o seu escritório de arquitetura, de engenharia, quer juntar um grupo de profissionais, de colegas de faculdade ou profissionais de construção civil para fazer esse treinamento, pode entrar em contato comigo pelo e-mail thiagobim.edu@gmail.com ou me procurar lá no Instagram, arc.thiagomata, ok? Que a gente vai conversar e eu vou te dar o direcionamento correto para que a gente consiga fazer esse curso, certo? O curso tem tanto presencial como online, certo? O online normalmente são turmas individuais, ou seja, sou eu e você apenas, em que eu vou te passar um conteúdo que te permita iniciar
os projetos no Revit, ok? Iniciar, fazer seu primeiro projeto, inclusive essas plantas que eu usei como exemplo aqui, é um dos projetos que a gente trabalha dentro do curso de Revit online, ok? Então, pode entrar em contato também, que eu te dou o direcionamento correto, passo o conteúdo programático, o investimento e todos os processos, ok? Tchau, tchau, bons estudos e que você possa evoluir nessa ferramenta que tem muito a agregar para nós profissionais da construção civil.